foi evoluindo a interface do sistema operacional do Android. Customização de views, como que você consegue customizar o seu tema, que é uma coisa assim que a gente tem muito superficial. Mesmo no lançamento do Material Design foi uma coisa que teve muito... você coloca essa cor, essa cor, essa cor e surpresa, mas não é bem assim. Tem coisas que você precisa ir mais além. Os styles, que são os nossos colegas, tanto no HTML quanto no Android também. Então essa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi que existia. Os tipos de view groups, eu vou apresentar os 3 principais que a gente usa no desenvolvimento. Um modo de como você consegue reutilizar layouts que são comuns em várias partes do app. E, como eu falei, provavelmente a maior parte de vocês desenvolvedor back-end. E eu sinto bastante essa dificuldade dos meninos entenderem o que é paging, o que é margin e o que é widget. E aí, no final, eu vou concluir com dicas de como construir uma tela mais rápido para quem não tem tanta facilidade. A gente tem o primeiro Android, em 2009 foi lançado, o Donut, que foi para telefones de fato. Aí a gente foi evoluindo ao decorrer dos anos. Eu comecei como desenvolvedora Android no lançamento do Jelly Bean, entre o Ice Cream Sandwich e o Jelly Bean. Então era bastante penoso fazer tudo o que eu queria. E hoje a gente tem o nosso adorável Marshmallow fofinho, que tem muitas coisas do Material Design que foi lançado no Lollipop. Aí são algumas das telas que, para exemplificar como o Android foi evoluindo, graças a Deus, né? E a primeira é a main screen, né, do Android. Como foi evoluindo o tamanho das telas, o conteúdo, como é exibido o conteúdo. E o que padrões que foram desenvolvidos no decorrer dessas versões e que foram melhorando a qualidade dos apps, tanto os do próprio Google, e influenciando assim os outros desenvolvedores dos outros aplicativos a fazer interfaces cada vez melhores. Customização de views. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com Android no Jelly Bean. Na época era o Holo Design, o antecessor do Material Design. E era um saco customizar coisa no Holo Design. Ainda tinha a questão de muitos usuários aqui no Brasil. Hoje a gente tem bem menos usuários, a conversão 2.3.x. A gente ainda dá suporte lá no Buscapé para esses usuários, mas a gente espera cortar o quanto antes. Porque o 2.3.x, enquanto não tinha suporte, por exemplo, na época do rolo, tudo ficava diferente. Você fazia uma coisa e não funcionava. Não ficava igual, e a pessoa reclamava, mas o meu tá mais bonito que no outro. Aí você fala, mas não dá, então. E aí o nosso querido Roman Uric, que trabalha lá no Google, ele lançou esse Asset Studio, que foi uma mão na roda pra gente. Então você falava qual era a cor do seu aplicativo, do seu tema, da sua marca, e ele conseguia gerar todos os assets, edit text, spinner, checkbox, radio button, tudo com a cor do tema. Ficava menos feio, mas só que gerava muitas imagens e muitos line patches, que são esses arquivos que ele consegue esticar para cima, para baixo e aumentar proporcionalmente de acordo com a dimensão. Uma coisa que eu não falei, para quem não tem vivência em Android, em desenvolvimento Android, o Android ele trabalha com a questão de dimensions. Então, ele tem alguns tipos de tamanho de tela e ele tem dentro do projeto algumas pastas. Aí você tinha, na época do 2.3, que era aqueles telefones bem pequenininhos, tinha a versão LDPI, que era low dots per inch, né, o DPI. Tinha o medium, tinha o high. Na época que eu comecei do high era o melhor que tinha, o maior que tinha. Depois lançaram o XHDPI e o XHDPI agora recentemente com as tablets e os telefones alta definição. Então você precisa, obrigatoriamente precisa colocar um resource de imagem, um resource de talvez values de XML com configuração de estilos para cada tamanho de tela, e a mesma coisa com os resources de imagem. E aí você acaba, se você fizer uma conta, por exemplo, aí são 4, você precisa fazer 4 versões diferentes de imagens para ele ler em cada pastinha. Meu telefone é XHTPI, então eu vou ler nessas pastinhas.
Você precisa gerar um monte de resource. Hoje, com o Material Design, você consegue fazer muito mais coisas. E nessa época ainda do Holo Design, ainda foi a época que o Google começou a implementar o conceito de Action Bar, que era o Action Bar Sherlock, que quebrava o nosso galho, ele era o nosso suporte, então você conseguia ter Action Bar, que existia apenas no Jelly Bean, no Ice Cream Sandwich. Você só conseguia colocar ele nas versões anteriores do Android se você tivesse usando essa biblioteca aí de suporte, que conseguia ficar em ambos os lugares do mesmo jeito. Mas, aí, ano passado, com o Lollipop, o Google, finalmente, senhor, ele lançou a biblioteca Compact de suporte, então você não precisa mais fazer resource de Radio Button, Checkbox, nem Edit Text. Ele já, de acordo com umas cores que eu vou mostrar mais pra frente, ele consegue fazer o trabalho de pintor para você nas views. E esse ano, agora no meio do ano, eles lançaram esse de Design Support. Esse Design Support, o que é? Na época do lançamento do Lollipop, eles lançaram os guides de como você segue um Material Design, como ele funciona, como as coisas têm que ser, onde elas têm que ser exibidas. E aí, eles falaram, puxa, vamos colocar o Float Action Button. Aí você fala, beleza, vamos ali no SDK procurar o Float Action Button. Aí, como diria o Padre Quevedo, não existe Float Action Button. Então, toca procurar alguém, alguma alma solidária que tenha feito o Float Action Button. Mesma coisa para Toolbar, a mesma coisa para aquele Floating Labels e a mesma coisa para o Navigation View. Até mês passado, quando ainda não tinha esse suporte, mês retrasado, não tinha esse suporte library, a gente, lá no Buscapé, a gente usava essas bibliotecas feitas por almas solidárias. Mas com esse lançamento a gente trocou tudo e realmente fica muito melhor e mais harmonioso, porque é a biblioteca do próprio Google. Então ela fornece Navigation View, Tab Layout, que é igual a da Play Store, Float Labels, que é quando você tem o hint, né, o placeholder do campo, fala, esse campo é nome, e aí você começa a digitar e ele vira uma label em cima do campo. E o Float Action Button com a Snack Bar, que eles dizem que é um substituto para o Toast, né, que é a exibição de mensagens. Não sei se ele é bem um substituto, porque você precisa dizer onde ele vai ser exibido no layout, e o Toast ele é uma coisa mais independente, então você pode fechar a Activity e ele continua sendo exibido, porque ele não tem nenhum vínculo com ela. Já o Snack Bar não. Bom, o tema do Material ele segue o mesmo conceito do Holo. Ele tem a versão Dark e a versão Light. O padrão dele é a Dark, que você coloca no seu estilo principal da aplicação, que chama... você coloca ele para dar o Theme Material, e depois, se você quiser o mais claro, você chama o Theme Material Light. E você tem a opção também do Dark Action Bar. E ele vai ficar como a Action Bar do Material Dark e o resto do tema como a do Light. Essa foi a beleza de conteúdo que o Google lançou quando teve o Material Design. Falar, olha, você consegue, colocando Color Primary, ela é a cor do seu aplicativo. Você colocando o Primary Dark, vai ser a sua status bar, que finalmente nessa versão ganhou cor. E você também tem a opção do Color Accent, que é a cor de destaque do seu aplicativo. Lá no Buscapé a gente trabalha com o amarelo, que é a cor do logo da marca, e a gente trabalha com o azul, um azul parecido com esse daí, para a gente usar como destaque. E aí essas cores elas podem ser reaproveitadas, elas são reaproveitadas pelo sistema, né, pela API, para pintar mais algumas outras cores. E aí beleza, chegou isso, eu coloquei, olha, agora ficou lindo o aplicativo, né? Não tenho mais que fazer nada, tudo tá, meus problemas se acabaram, assim como diz o seu Creyson. Mas aí você vê que não acabou. Falei, caramba, eu comecei a navegar no aplicativo e falei, putz, tá faltando alguma coisa, não dá pra ficar dessa cor, e aí eu comecei a procurar. Não existe nada na documentação do Google, eles lançam o feijão com arroz, e depois você procura a sua sobremesa, o seu acompanhamento no Stack Overflow, que é o nosso grande amigo de desenvolvimento. Não sei se todo mundo trabalha numa empresa que tem uma marca, que tem as cores definidas. Então, quem está começando, como você acabou de falar para mim, e quem quer fazer um teste, ou você quer mesmo fazer um preview, eu acho que essa cor com essa cor fica legal. O Google, quando ele lançou os guides, ele passou uma paleta de cores
explicando quais cores que eles consideram que fazem parte do Material Design. A gente começou a usar esse Yellow, esse Amber, que tem no aplicativo. Mas você pode usar da sua marca, caso seja, ou você pode usar esse site Material Palette. Ele é uma grande mão na roda, que você consegue até selecionar quais as cores, ele te gera um XML com o resource de colors, que aí você apenas copia o nome e faz a referência no seu tema. Então, aí você já sabe, tem um preview de como vai ficar a sua aplicação com uma determinada cor. Não tem que ficar fazendo teste, não deu, não ficou bom, vou tentar de novo. Você já consegue ter uma ideia do que como vai ficar. Beleza, mas e agora, como eu falei? Como que eu faço para customizar o resto das coisas? De texto, switch button, pop-up, search view, e aí, o que eu faço? Bom, esse foi o resultado que eu encontrei depois de alguns dias precisando configurar as coisas que faltavam no aplicativo e que eu fui descobrindo. Então eu juntei todo o meu conhecimento de descobertas de Stack Overflow e Google e como resolver meus problemas. A gente tem o Action Menu Text Color, que você consegue trocar a cor do botão, daquele menu, do botãozinho de ação que tem na toolbar. Você tem o Window Background, que você consegue padronizar a cor de fundo de todas as activities da sua aplicação. Então você consegue falar, eu quero que seja rosa, eu quero que seja verde. Então você não precisa ficar colocando em todo o layout que você faça um fundo. Você tem a Text Color Primary, então toda vez que você chamar o text, abre a tag text, coloca um texto, coloca os atributos dela, ele já puxa essa cor. O Color Control Normal, que é o estado normal de algumas views, no caso, edit text, switch button, tudo que for selecionável. Você tem o Color Control Activated, que também é como se, por exemplo, o edit text, quando você dá o focus, ele já fica nessa cor. O switch button também, que o switch button é uma view que ele trabalha, você não consegue customizar ele à parte, assim, eu pelo menos não consegui, e o padrão eu tive que colocar esses atributos aí que ele puxa de todos os, ele aplica para todas elas. Aí tem o Color Switch Thumb Normal, que é o modo dele desligado, que é o default dele. E o Home as Up Indicator, que é o íconezinho de voltar, que você também consegue customizar via tema. Dentro do AppTheme, como eu tinha mostrado para vocês lá, tem o Parent, né, que é o que ele vai dar esse AppTheme é o que você vai colocar lá no seu manifest e no application, né, do manifest. E você vai colocar o nome dele lá, e depois você vai falar que o seu parent, você vai escolher qual é o seu tema, se é o Dark, o Light ou com Activity Dark, ou a Toolbar Dark. E nesse caso, a gente tem a Search View lá no projeto, na Toolbar, e eu precisava customizar a minha Search View, precisava customizar o meu hint. E também, buscando, a gente precisa chamar a Search View Style, que é o atributo dela, e criar um subestilo para você conseguir configurar os outros atributos dela. No caso, o hint que eu queria, e o meu autocomplete, o texto do meu autocomplete. E aí também é a mesma coisa, eu chamo um outro estilo e seleciono os atributos que eu quero que esse estilo seja aplicado. A mesma coisa para o Pop-up Menu Style, que é quando você tem um menu Overflow, quando você tem na toolbar um menu Overflow, e ele abre um pop-up menu, ele consegue pegar essas propriedades tanto para isso, quanto quando você cria um menu Overflow que chama Contextual Menu. Então você tem o botãozinho lá, como tem na Play, no card da Play, você tem os 3 pontinhos e ele abre esse pop-up menu, também é a mesma propriedade. O Drop-Down List View, que é o do Spinner, que é o Select Box do HTML, não sei, para quem tiver alguma dúvida. E esse Text Appearance Large Pop-up Menu, que você consegue customizar a aparência do texto, desse texto do drop-down. Então essas são todas os subestilos dessas categorias que tem no seu estilo principal do aplicativo. Uma novidade, desde o começo eu mexia com XML, então eu sempre mexi só no código, porque não tinha uma interface. Mas com a versão 1.4 Preview do Android Studio,
saiu essa versão e você consegue ver como vão ficar as suas views. Nossa, acho que... Claro que tem Alguém que sabe ficar. para que lado que vira a caixa para diminuir a interferência? Será que agora vai? A interferência parou. A interferência parou agora. Abaixa um pouco o microfone. Abaixar um pouquinho o microfone. Abaixar o receptor um pouquinho. Oi? Tem que abaixar o receptor. Não sei. Porque fica muito forte. Será que agora vai funcionar? Não vai ter? Então. Bom, como eu estava falando, a boa notícia é que agora, para quem não tem o feeling de mexer tanto no XML, não tem tanta prática, eles lançaram nessa versão 1.4 Preview, que está na Canary Channel do Android Studio. Você consegue ver como já vai ficar as suas views e você consegue setar as suas cores. Eu particularmente ainda não fiz esse teste, até porque já está tudo selecionado, mas eu também não estou no Canary Channel porque eu já tive problemas por estar nesse channel. Então eu ainda não consegui testar ainda essa funcionalidade, mas eu vi que saiu recentemente, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Styles. Alguém tem dúvidas ou, como eu posso dizer, tem facilidades ou entende ou vê que para eles realmente fazem sentido de existir no Android? Alguma ideia? Eles são interessantes. E eu faço esse questionamento, por que usar os estilos? Esses estilos você consegue, assim como no HTML, há muito tempo atrás as pessoas não tinham o costume de usar o CSS nem fazer esses estilos, deixar tudo inline nas tags. Isso era uma porcaria para você conseguir fazer manutenção. E aí o Google tem, aliás o Android API, o SDK deles tem esse mesmo conceito de HTML, então você consegue fazer estilos para suas coisas. E aí você consegue ganhar produtividade, você consegue deixar um XML mais enxuto e mais legível. Você consegue fazer mais a manutenção dessas views muito mais fáceis. Com o Material Design ele conseguiu deixar muitas das views padrão do sistema sem ter que ter muito trabalho. Mas as suas próprias views, os seus próprios botões, os seus próprios textos, você consegue deixar isso muito mais fácil. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de produto. Aí eles desenham, por exemplo, um texto na cor rosa. Aí fala, não, putz, amanhã todos os textos do aplicativo vão deixar de ser rosa e vão ser lilás. Aí se você não tivesse os estilos, você teria que ir um a um. Mas tendo os estilos, você consegue muito mais rapidamente fazer essas trocas e fazer esses testes. E, por exemplo, com o Material Design também, eles determinaram que a distância entre os objetos é de 16 SP. E aí você consegue muito mais fácil trocar esses valores e aplicar para todo o aplicativo se você tem esses padrões. E você, como eu falei, você consegue manter essa consistência entre as suas views e entre todas as partes do aplicativo se você trabalha com estilos. Mas nem tudo são flores. Quando lançou o Android Studio, eu sou uma usuária desde a versão beta do Android Studio. Logo que lançou, eu falei, putz, eu vou testar porque é mais fácil de mexer e foi feito especificamente, né, diferente do Eclipse, que serve para várias linguagens, principalmente para o Java, né, que eu mais uso. Eu falei, vou testar. Aí, quando saiu da versão beta, eles falaram que tinha esse preview. Até nos I.O.s eles falam que tem esse preview. E que você consegue ver como vai ficar em diversos devices, como vai ficar a sua tela. Eu particularmente nunca consegui usar porque ele tem um problema com estilos, ele não consegue renderizar o estilo, então eu sou obrigada a rodar a aplicação para ver como é que fica. Mas é um benefício, mas é um malefício porque a sua ideia você não consegue ainda... A funcionalidade que a ideia propõe, ela não consegue resolver 100%. Criando um estilo e entendendo como ele funciona. Como eu tinha falado no tema principal, a gente coloca um atributo chamado parent. Então, o seu tema vai atribuir todas as propriedades que tem um tema pai. Aqui eu estou exemplificando com um texto, que eu chamo minha fonte específica, eu escolho a minha largura, minha altura, o meu tamanho do texto e minha cor do texto. Mas eu falo, putz, eu preciso de um texto com a fonte light, né, que é uma fonte mais fininha do que a regular, o roboto regular e o roboto light. Então eu pego a minha text, coloco meu ponto
coloco o meu font light. Ou eu posso colocar o meu text font light e falo que o meu pai dele é o text. E eu só troco a propriedade que eu quero substituir. Lembrando, eu como era front, como eu falei, não tinha... No CSS você consegue, por exemplo, determinar a margem ou paging geral para os 4 lados da sua view. E você consegue substituir falando a margem left vai ser um tamanho diferente. No Android não dá para fazer isso. Então, por exemplo, se você tem um texto e você tem uma margem ou um paging em volta dela, e você quer trocar apenas um lado, você vai ter que chamar todos os atributos um a um, né? O esquerdo, o direito, o cima e embaixo. E aí sim você consegue fazer essa substituição via o parent ou mesmo via XML, caso seja o caso. Aí, nesses 2 exemplos, eu disse que você pode usar tanto o parent quanto o ponto. É a mesma coisa. Mas então, quando que eu uso esse parent? Nesse exemplo. Então, eu tenho o mesmo estilo para o texto. Só que aí, eu quero formatar um edit text. Então, para o edit text. Aí, o que eu faço? Eu falo, eu quero que o meu edit text tenha as mesmas propriedades do meu texto. Ou seja, a fonte, ou a largura, ou tudo aquilo. E aí eu apenas substituo os atributos que são diferentes ou que eu quero substituir. E aí faz sentido usar o parent, porque eu não quero que meu estilo chama text.editText. Então eu falo, o meu editText ele tem as propriedades do text, mas ele continua chamando editText, não text.editText. E no caso lá, só que eu só queria trocar a fonte, era só mudar o tipo da fonte de um texto, aí ele fazia mais sentido semanticamente. Você consegue entender o estilo para quem serve. E quando você está trabalhando no XML lá no Android, ele tem um autocomplete. Então você coloca text, ponto, e ele começa a te chamar numa caixinha, no pop-upzinho menu, ele consegue te chamar as opções que você tem disponíveis depois do ponto. Assim como se fossem métodos em Java. Muitos devem pensar, estilo é balela, não preciso dele. Não mesmo, vamos ver. A gente tem 3 estilos aí que eu coloquei por exemplo. A gente tem um de view group, que eu digo que ela ocupa a tela, a largura toda e a altura toda, e que ela tem a orientação vertical, ou seja, ela vai colocar uma view, cada view uma embaixo da outra. Eu tenho meu texto, o meu estilo para texto, e tenho o meu estilo para um edit text, assim como tinha na tela anterior. Aí eu vou construir agora uma tela com linear, uma com text view e uma com edit text. Sem os estilos, eu tenho 22 linhas para fazer essa mesma tela. E ainda se você tiver, por exemplo, uma outra tela ou mais views nessa tela, esse número só tende a aumentar e é uma exponência assim absurda. Vai aumentar muitas linhas de XML e depois de um tempo fica até impossível de você entender o que você está fazendo. Se você usa esses lindos estilos que eu acabei de explicar na tela anterior, você consegue reduzir isso para 8 linhas. Imagina isso numa tela cheia de detalhes, cheia de views e cheia de coisas para fazer. Você consegue, além de conseguir ler, você consegue ter um arquivo bem menor. Além de ter todas aquelas outras vantagens que eu disse no começo da explicação de estilos. Agora, view groups. Qual é a melhor? Alguém tem algum palpite? Alguém tem uma preferida? Bom, eu não tenho uma preferida. Eu acho que nenhuma é a melhor. Tem uma que você constantemente usa, mas nem sempre é a melhor. A gente tem a TableView, assim como existia no HTML, que era a nossa salvadora na época. A gente fazia todos não sei quem se lembra dos sites que eram todos em tabela. E no Android ainda tem isso, só que a gente usa ela com cautela. A gente usa ela para dados tabulares, assim como deveria ter sido feito desde o início com o HTML. Aí um exemplo de uma tela que a gente tem, que eu acabei aplicando a TableView. Senão, acho que é a única, porque eu não tenho muitos dados tabulares no aplicativo que no aplicativo que eu trabalho, então acho que é a única TableView que eu tenho no aplicativo. Mas eu não tenho preconceito com ela está aí para ela fazer o que ela foi determinada. Eu tenho o Linear Layout, que eu falo que é a div do Android, é o meu bloco. E você consegue empilhar as suas divs aí. O seu linear layout um embaixo do outro, né, as suas views filhas, ou uma view filha do lado da outra, usando
o atributo orientation vertical ou horizontal. E eu tenho o relative layout, que também tem mais uma outra coincidência com o HTML, que é o atributo position relative do CSS, que você consegue fazer os dados, o conteúdo que está, as views filhas que estão dentro dela, trabalhar em modo relativo, então por posição. Relative layout, eu vou explicar porque eu acho assim, o linear layout é mais fácil de entender, você tem mais exemplos na internet, você consegue entender mais facilmente o esquema de orientação, como que ela funciona, são blocos. O relative layout, eu sempre quando eu vou explicar, eu faço uma associação com o hambúrguer. Por quê? Porque ela trabalha em formato de camada, ou seja, as suas filhas são camadas e ela empilha uma filha em cima da outra. Então, você tem o seu hambúrguer, o seu pão, e você tem todas as filhas que são essas camadas. Se você não coloca nada, nenhum atributo para organizar elas dentro da sua view, do seu relative layout, fica tudo uma em cima da outra e você não enxerga nada. A primeira view, depois, logo em cima, logo que você declara relative layout, ela vai ser a sua parte de cima do lanche. Então, vai ser a parte de baixo, perdão. Vai ser vai ser a primeira camada que você vai colocar. E a view filha que está mais perto, perdão, confundi, desculpa. A view que, meu Deus, a primeira view será a parte de baixo do pão e a última view será a parte de cima do pão. Ao contrário, você monta de lanche de cabeça para baixo. E todas as demais filhas intermediárias serão um recheio. Você consegue, como eu tinha falado, para não ficar uma pilha de views, você consegue alinhar elas de alguns jeitos. Que são esse align parent left que você declara nela, um align parent top, um align parent right e um align parent bottom. Então, o parent, no seu caso, é relative layout, você tem a sua view filha e fala, eu quero que ela fique para a esquerda, eu quero que ela fique para a direita, eu quero que ela fique para a direita e para baixo. Aí você consegue. E se você precisar também que ela fique centralizada, tanto horizontalmente quanto verticalmente, você tem o parâmetro, o atributo centering parent. Aí tem uma coisinha que eu demorei um tempo para entender como funcionava, mas que hoje eu vejo que é muito útil. Chama-se layout to left, right, top ou bottom off. Ou seja, tem aqui um exemplo. Eu tenho a minha relative layout. Deixa eu ver se eu consigo usar a coisa. Funciona. Bom, eu tenho o meu relative layout aqui. E eu estou dizendo que essa view cinza mais clara, que não funciona esse negocinho. Bom, a view cinza mais clara, eu quero que ela fique alinhada à esquerda e eu quero que a view mais escura fique à direita. Só que eu não quero que essa view cinza mais claro avance por cima da minha view escura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, olha, essa view ela é to left off e eu coloco o ID da view cinza mais escura. Aí ela diz, opa, quando eu chegar na esquerda desse ID aqui, eu tenho que parar de crescer. Então, dessa forma, você consegue não fazer com que ela sobreponha a outra. Se ela for um multi-parent, por exemplo. O que mais? Eu tenho o layout above, que é o layout acima, e você fala, eu quero que essa view fique acima da outra, ou eu posso falar que ela é layout below, que ela é abaixo da outra view que você declara. Qual você quer que ela fique acima e qual você quer que seja de baixo. Include. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de reaproveitar muitas coisas. Eu vendo tudo na minha casa, então nada é lixo pra mim, tudo eu revendo. Tudo eu passo pra frente, que sempre o que é lixo pra um é lixo pro outro. Então a mesma coisa no código. Eu consigo reaproveitar coisas, partes do aplicativo que são iguais, que eu vou ter trabalho de fazer, em vez de fazer 2 vezes, eu consigo fazer uma, utilizando a tag include, que funciona como em muitas linguagens. Você pode usar ela dessa forma no seu XML. Então você tem lá, você declarando, e você coloca o trecho de código que é igual, né, de layout, que é igual. Você fala, você cria um novo arquivo de layout, e você chama ele aí. Você coloca @layout e chama o nome do arquivo que você criou com esse pedaço de código. E continua fazendo. É como se fosse realmente uma inserção daquele pedaço, e ele continua, ele acrescenta e continua. Recentemente eu descobri o ViewStub. Eu sei que ele não é novo, mas pra mim ele entrou no meu coração assim, me conquistou.
O ViewStub ele funciona da mesma forma do layout, do Include, só que o Include, como eu mostrei na tela anterior, deixa eu ver se consigo voltar. Como eu mostrei na tela anterior, você fala, me Include vai inflar o layout X. Já o ViewStub, você consegue... Estou voltando tudo. Já o ViewStub, você consegue dizer, meu ViewStub tem esse ID, eu vou falar para ele qual é o arquivo que eu quero que ele infle, e ele consegue ganhar atributo de altura e largura. Mas, por exemplo, a gente tem uma situação assim lá, a gente tem uma tela, a gente tem um layout default, e a gente faz alguma ação na tela que ele precisa atualizar aquele mesmo trecho de código. Com o Include, você não consegue fazer isso via código. Chamar o Include, porque ele não recebe ID, ele é uma view avulsa, que ela só serve como um apoio, e você não consegue trocar esse layout. Então eu fui à busca de uma solução para isso, e eu descobri o ViewStub, que você consegue chamar ele via o ID que você coloca no XML, você consegue falar, eu quero que você infle para mim esse layout, e aí ele consegue inflar. Ele é uma view invisível no seu layout, ele não tem altura nem largura, e quando você infla, ele assume o tamanho do conteúdo que está no seu layout que você inflou. Aí, eu vou falar, o Include ou o ViewStub? Qual é melhor? Também nenhum. Eu falo que o Include para mim é o Steve Rogers before Capitão América, e o meu ViewStub é o meu Capitão América. Mais encorpado, consegue fazer mais coisas. Mas eu não dispenso o Steve Rogers antes. Por quê? Ele serve para a maior parte das coisas que eu preciso. O meu ViewStub eu uso realmente para esses casos que eu preciso trocar algum conteúdo ou um layout no tempo de execução, de acordo com alguma ação que o usuário faça que eu quero trocar aquele mesmo conteúdo. Então, eu continuo gostando tanto do magrelinho quanto do fortinho, sem preconceitos. Aí, uma coisa que eu percebo que os meninos lá, eles têm, o que é paging, o que é margem? Qual que é a diferença disso? Para mim é a mesma coisa. Tem diferença? Tem. Eu fiz aqui 2 exemplos com o mesmo código. Então, o meu primeiro, eu escrevi um texto numa text view, coloquei um background e falei que ele tem uma margem de 50 para os 4 lados da minha view. E ele aparece assim quando você renderiza. Colocando o mesmo trecho de código, mas substituindo o layout paging, layout margin por um paging, colocando a mesma largura, quando você renderizar o seu aplicativo, a sua tela, ele vai aparecer assim. Mas por quê? Porque o paging, ele é como se fosse a sua margem interna, é o seu espaçamento interno. Então, o seu paging faz parte da sua view. Ele acrescenta altura e largura na sua view quando você coloca ele. Já o margem é o seu espaçamento da sua view, quanto que ela vai se expandir para fora. Então, dá para fazer uma associação assim. Então, o meu paging é tudo que eu como, tudo que eu bebo, faz crescer minha barriga. E o margem não. O margem é a quantidade de roupa que você põe por cima. Então, é mais ou menos essa ideia. Não sei se deu para entender. Se alguém no final continuar com alguma dúvida, eu posso voltar nesse slide mais para frente. Ou se quiser falar agora, não sei. Tem alguém que não entendeu as minhas associações gastronômicas? Bom, então é isso. Basicamente é o espaçamento interno e o espaçamento externo de uma view. Um pertence a ela, ao tamanho dela, e outro não pertence a ela. É só o tanto que ela precisa de espaço para fora. Isso vocês podem imaginar assim. Por exemplo, você tem um card view, ou da Play, por exemplo. Você tem esse card view. Você tem um fundo cinza embaixo do card view, seu card view é branco. Então você fala, eu quero que apareça um pouco desse cinza, então eu coloco um margem nesse card view. Agora, se eu quero que o meu conteúdo do card view não esteja grudado nas minhas bordas do meu card view, eu coloco o meu page. Então faz parte dele e o outro expande para aparecer o que tem embaixo. Aí um Motherfucker 2. O que é um wait? Quando eu comecei a trabalhar com o Android, eu descobri esse wait na minha vida. E eu não entendi ele de primeira. Eu demorei um bom tempo para entender. Como ele funciona? Eu tenho o meu linear layout, que ele é requisito obrigatório para o wait funcionar. Ih! Deu caca. Bom, eu tenho o meu linear layout e eu tenho mais 3 views filhas, que é diferente. Ela pode ser
um relative, um table, um linear layout ou só uma view. E aí, essas filhas, eu falo que ela vai ter o meu widget ou o meu height, depende da orientação que você está usando, vertical ou horizontal. Então, se você está usando uma orientation horizontal, você vai dizer que a largura da sua view filha que vai ser 0, e se você está querendo crescer, usar esse height para baixo, né, uma view empilhada na outra, você vai dizer que é o seu vertical, que é 0. E ele sempre, para esse height funcionar, ele sempre precisa ter declarado a largura ou a altura 0, dependendo da orientação. E aí você fala, eu tenho o meu weight 1, 2 e 1, por exemplo, ali. Então eu vou dizer que ele vai pegar a minha tela, o Android vai renderizar e vai falar, meu linear layout tem quantas view filhas? 3. Uma tem 1, uma tem 2 e uma tem 1. Então eu tenho, na soma, eu tenho 4. É o meu inteiro, a minha largura inteira. Aí eu vou dizer que 1/4 tem a primeira view, ele vai entender. O meu 2/4 vai ser a segunda view, a view do meio vai ocupar 2/4 da tela. E a última, a mesma coisa do primeiro, vai ter 1/4 do tamanho da tela. A mesma coisa para a altura. O EditSum, ele funciona da seguinte forma. O Android ele já é suficientemente esperto para entender qual é a soma e poder fazer essas divisões. Mas, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma view e eu quero que essa view ocupe metade da largura da tela, por exemplo. Eu não tenho outra para dizer qual é a soma e ele chegar nesse sum. Então você usa seu EditSum e fala, olha, o meu inteiro tem 1, mas eu quero que a minha view filha ocupe metade da tela. Então eu falo, a minha soma é 1 e a minha view filha vai ocupar metade, então 0,5. Ele assume float, esse atributo, o tipo float, com casa decimal. Aí agora chegou na parte final, 5 dicas para montar a sua tela. A primeira, não crie pânico do que você é. Quando você vê uma tela muito cabeluda para resolver, não crie pânico. O que você pode fazer? Você pode enxergar a sua tela como uma tabela. Esquematizar ela primeiro, antes de começar a mexer no código, você pode esquematizar ela no papel para ver realmente o que de fato faz sentido, o que você precisa colocar para ela ser montada. Então aqui eu tenho o meu root, né, minha layout principal, meu view principal, que vai encapsular todo o resto, toda a tela. Eu vou ter minha toolbar, que vai ser uma outra view. Eu vou ter uma outra view só para colocar aquele botão. E eu vou ter a minha célula da minha tabela, da minha lista, perdão. Que vai ter uma imagem, que vai ter um outro botãozinho ali do lado e vai ter o texto com os valores. E ele precisa estar alinhado ao botão. Aí, chegou o ponto que eu tinha falado que nenhuma view group é a melhor para todas as situações. Não existe uma preferida. Você tem que analisar qual dela que faz mais sentido para o seu contexto. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu layout no linear layout, por exemplo. Aí eu vou colocar a minha recycler view, que vai ser essa parte da lista, ou uma list view. Vou colocar a minha toolbar, vou colocar o meu botão, dentro de um linear layout, ou só um botão. Vou colocar o meu linear layout horizontal, junto com a minha imagem e com o meu restante do meu conteúdo, que é a imagem mais aquele botãozinho de coração. E a dica que eu continuo frisando, além dos styles serem seus amigos, acreditem nos templates, porque eles vão te ajudar muito na hora de desenvolver. Você pode até fazer sem template, mas quando você vê uma tela que tem alguma coisa semelhante ao que você já fez, você recorra ao template, que é o caso de uma recycler view ou uma list view, que você tem uma linha, você tem que inflar essa linha desse layout. Então pode ser, nesse caso eu uso ela dentro de uma recycler view, mas pode ser que numa outra tela eu possa usar ela em outro lugar. Então, reaproveitando, você consegue ganhar muito mais tempo. E a última dica, aí sim, vamos ao XML, seja firme, você já vai ter uma boa ideia do que você tem que fazer pela frente, então você vai gastar muito menos tempo. E juntando com os estilos, você consegue ganhar um enorme tempo e ser feliz, não ficar bravo, não quebrar o seu computador, não ficar pé da vida. Aí agora eu queria saber, se vocês tiveram alguma dúvida de alguma dessas explicações, se vocês querem que eu volte, alguma coisa. Só não entendi como faz para unir o estilo ao XML, tipo outro arquivo, chama ele onde? Não, voltar. Deixa eu
eu voltar aqui. Nesse exemplo aqui que eu tinha dado, eu tenho os meus 3 estilos. Se você reparar nesse próximo slide aqui, vou dar uma voltinha para ficar mais fácil de apontar porque não está funcionando. Se você reparar, eu tenho aqueles mesmos estilos do slide anterior, eu tenho ele declarado aqui, então eu chamo a tag style e falo, ele é do tipo style, e você coloca o nome que você criou. Lembrando que, como você é iniciante, o arquivo, o Android ele funciona com algumas pastas. Além das imagens, ele tem de values. Então, você cria uma value chamada styles. Lá eu gosto de separar styles team e styles normal, os styles do aplicativo, para não correr o risco de mexer em coisa que eu não devo. E aí eu declaro esses estilos aqui nesse values. E depois... Oh, meu Deus! E depois eu chamo eles aqui para fazer parte dessa view. Entendeu? Mais alguma dúvida? Então, eu estou usando aquele app-compat, né? Uhum. E daí, assim, algum slide aí você falou que agora... Que a pessoa pode ouvir. Obrigado. Então, num dos primeiros slides que você mostrou, tinha o tema do Material Design, né? Você colocou theme.material algo, né? E depois, pode deixar nesse aqui. Daí assim, nesse, você está usando o tema do app-compat. Eu não conheço muito Material Design, mas assim, como que eu uso o app-compat ao mesmo tempo do Material Design? É possível? Existem temas, ou eu estou confundindo os conceitos? Não, então, quando você declara esse estilo de app-compat, ele já vai assumir todas as coisas de Material Design que tem a ver. Então, todas as configurações, aquelas que eu mostrei no começo, de cor, de ela assumir essa cor para as views que devem ser, ele já vai assumir. Então, você não precisa se preocupar. O que difere nessa versão da versão anterior é que você, antigamente, na época do rolo, você precisava declarar um arquivo de estilo para a versão mais recente da API que você está trabalhando e da versão mais antiga que você tem, porque eles tinham algumas diferenças. Hoje, com o Material Design, não. Você declara só na pasta values e ele já assume, porque o Google mesmo faz isso por debaixo dos panos com essa API de suporte. Então, fica menos código para você ter, menos lugares para você ter que depois trocar. E você não precisa se preocupar com as versões antigas. Mesmo com a 2.3, a gente usou esse suporte e deu uma boa melhorada assim, de interface. Não quebra. Ele te garante que vai funcionar. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar para trás, pergunta. Quanto à troca de orientação, esse design que você fez aí vai se adaptar às pessoas que faz? Sim. Lá o que a gente tem de problema... O que a gente tem de problema... Quando você rotaciona a tela, não sei se você tem esse conhecimento assim, quando você mata a tela que você acabou de construir. O Android, para algumas views, por exemplo, de text ou text view, ele já consegue recuperar esses dados. Mas para outros casos, quando você está baixando alguma coisa de alguma requisição que você fez, a gente tem que salvar esse dado, porque senão ele perde. E em questão de layout, como ele trabalha com Match Parent, Wrap Content, ou ele sempre vai ficar esticado, ou ele sempre vai ficar em relação ao conteúdo. Quando você rotaciona, se tiver muita diferença entre uma tela e outra, no caso lá a gente não tem essa distinção de rotação e portrait e landscape, né, o retrato de paisagem. A gente não tem tanto problema, não tem que fazer 2 layouts, mas, por exemplo, se você tiver uma diferença, por exemplo, você tem uma grid, na versão portrait você tem 2 colunas, e na versão landscape cabem 3, porque a 2 fica muito grande. Então você coloca num outro arquivo de layout, com a definição, depois se você quiser eu posso te arrumar o link de onde ele fala o nome das pastas, mas acho que até o próprio Android Studio você consegue dizer na hora que você está criando esse diretório para que você quer ele. Você consegue colocar o mesmo layout, tanto layout quanto dimensões também, né, os tamanhos, as instâncias. Você consegue colocar essas pastas específicas de cada versão, de cada orientação. Mas a maioria, se você trabalha com Relative Layout, com aquele to left off ou to right off, ele já consegue se ajustar bem ao tamanho, ele é bem flexível.
É uma coisa que eu não falei ainda, porque eu ainda não testei, então não posso dizer se funciona de fato. E até porque está em beta. Dá uma volta de novo, peraí. E até porque está em beta, é a questão que agora eles lançaram porcentagem. Tem um layout específico que ele consegue assumir valor em porcentagem e margens e pages em porcentagem. Então, isso vai ajudar bastante também a não ter que ficar fazendo esse monte de resorts que eu acabei de falar para você, de colocar um layout com uma distância numa pasta e em outra. Você queria fazer outra pergunta? Não? Mais alguém? Alguma outra pergunta? Na verdade, são duas perguntas. Uma me chamou a atenção que você falou que você não usa muito o preview que tem no Android Studio porque ele não é fiel ao estilo. Mas de alguma maneira ajuda a entender a estrutura da página, né? Eu não gosto de ter aquilo quebrado, então eu uso aquele Tools e Easy Edit Mode e tal. Essa é uma pergunta, né? Que você tem para falar dessa parte de você conseguir usar para ter um preview mínimo, né? E a outra pergunta tem mais a ver com organização da equipe. Você conhece bastante de front-end, e aí a pergunta como é que funciona a relação com os designers, né? Porque na maioria das equipes tem o programador e o designer e não tem uma figura que entende dos dois lados. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, em relação a, como você estava falando, do preview, eu sou uma pessoa como eu era front, eu sou meio gato escaldado e Dreamweaver. Não funcionava aquilo. E pra mim, eu acho que eu tenho esse receio de que não vai funcionar no Android Studio. E aí eu tive a frustração de quando eu aloquei meus estilos, puxa, não funciona. Acabou o que era doce. Então, eu vou meio que pro feeling do que eu conheço, mas eu recomendo fortemente para quem está começando, por exemplo, o que dá para fazer quando você não entende não tem ideia de se vai funcionar, se não vai. Faz a tela sem o estilo, com todos os atributos. Vai dar mais trabalho? Vai, mas para você ter ideia do que está funcionando, faz do jeito que o preview consegue renderizar para você ver, que ele consegue mostrar para você como é que fica. E depois você só vai substituindo esses atributos e criando os estilos. Mais pra frente, quando você tiver mais prática, você consegue largar isso. Eu, particularmente, não uso, porque eu acho que pra mim não funciona, não rola. Apesar de que eu xingo toda vez que eu tenho que rodar o aplicativo para ver como é que fica e não funciona direito. Mas, como eu tenho esse problema da plataforma que não me deixa... como chama? Não me deixa ver como é que fica, então eu vou meio que pelo que eu acho que vai dar certo. Algumas coisas eu apanho mais, outras eu apanho menos, mas é uma dica também para quem está começando. Usa o preview, coloca todos os atributos que você quer na sua view, depois você vai substituindo e exportando ele para o style. E aí você vai conseguir uma tela o mais fidedigna possível. Quanto à separação, como funciona? A gente é uma equipe lá multidisciplinar. Então, a equipe de produto, né, que é o responsável pelo designer, ela fica à parte, não é da mesma, não fica junto com a gente. Fica junto com a gente, mas eles têm um chefe diferente, área diferente. Mas lá a gente é programador iOS, programador Android. No caso, eu ainda não tive a felicidade de conseguir aprender o iOS, mas o pessoal de iOS que está ali comigo consegue dizer também, mexer um pouco de Android, a gente explica bastante coisa. Quem tem dificuldade com alguma coisa, a gente está sempre se ajudando. E questão de designer, o nosso designer, a gente tinha um problema, que ele era Apple fan. Então ele não gostava da época do rolo. Quando saiu o Mature Design, ele se apaixonou. Agora já está até falando, nossa, eu vou comprar um Android. Eu falei, meu Deus, vai chover dinheiro, eu vou chegar com a bacia amanhã que vai chover dinheiro. Eu nunca imaginei ele falando isso. Então o que a gente tenta fazer? Como ele agora se apaixonou por Mature Design e ele gosta da interface, porque a Apple acabou ficando meio que parada um pouco quando ela lançou o iOS com a versão flat deles, né, de layout. Ele acabou gostando do Mature Design, eles tentam aplicar o guide. Algumas coisas eles pecam por ter visto de fazer site, não aplicativo, mas aí a gente tem a liberdade lá de poder falar, olha, eu acho que não vai ficar bom isso aqui, podemos tentar outra coisa? Às vezes eles acatam, às vezes não, às vezes a gente sai no quebra-pau. Na maior parte das vezes a gente consegue convencer, mas assim,
a gente tenta falar, ó, a gente acha que isso aqui é melhor, mas a gente tenta convencer, se não der certo, aí a gente tenta fazer aquilo. Às vezes a gente fala, dá pra fazer, mas não vai dar tempo, abre uma tarefa aí que a gente faz, eles esquecem e fica do jeito que a gente achava que tinha que ser. Mais alguma dúvida? Fechou, gente? Uma salva de palmas para a Nathalie. Eu vou colocar o último slide. Tem alguns contatos dela aí, enquanto o Jorge vai aprontando as coisas. Ô Jorge, tô com medo de você perder seu ônibus aí. Acelera aí, hein? Eu consegui fazer a gráfica.